Olá, tudo certo com você? Carlos Tosin aqui para continuar falando sobre funções. E nessa aula eu quero falar sobre um tipo bem peculiar de funções. Na verdade, não muda muito do que você já aprendeu, só que existe um tipo de função que tem uma particularidade. E para apresentar essa particularidade para você, eu quero mostrar isso já através de um exemplo, tá? E eu vou falar aqui de algo chamado fatorial. O fatorial é um conceito da matemática e ele, na verdade, existe uma forma de você calcular o fatorial de um número, tá? Como que a gente calcula o fatorial de um número? Então, vamos pegar, por exemplo, o número n, tá? O que é o fatorial de n? Esse símbolo de ponto de exclamação significa fatorial, tá? O fatorial de n nada mais é do que n vezes o fatorial do seu antecessor. Ok? Então, para eu poder calcular o fatorial de n, eu tenho que calcular o do anterior dele. Só que para calcular o do anterior dele, eu tenho que calcular o do anterior dele, e assim por diante. É claro que vai chegar uma hora que isso aí tem que parar, né? Então, existe uma definição de fatorial que diz o seguinte, que o fatorial de 0 é igual a 1. Ok? Então, isso aqui é o que define a regra do fatorial. Vamos pegar agora um exemplo, sem pensar ainda em algoritmos, né? Vamos fazer um teste aqui, fazer um exemplo, pegando, por exemplo, o número 4. Tá? Vamos imaginar que eu queira fazer o fatorial de 4. O fatorial de 4 nada mais é então que 4 vezes o fatorial de 3. Lembra, né? É sempre o número vezes o fatorial do seu anterior. Ok, então assim, para calcular o fatorial de 4, eu tenho que primeiro calcular o fatorial de 3. O fatorial de 3, quanto que é? É 3 vezes o fatorial de 2. Só que o fatorial de 2 eu tenho que calcular antes. Quanto que é o fatorial de 2? É 2 vezes o fatorial de 1. Aí eu tenho que calcular o fatorial de 1. Quanto é o fatorial de 1? O fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. E o fatorial de 0 é quanto? Opa, pela definição, o fatorial de 0 é 1. Agora chegou no final, né? Veja então que eu fiz aqui um processo, né, de ir descendo, né, até chegar no fatorial de 0. Né? Eu comecei para calcular o de 4 eu preciso calcular o de 3. Para calcular o de 3 eu preciso calcular o de 2. O de 2 eu preciso calcular o de 1. De 1 eu preciso calcular o de 0. Opa, calculei o de 0 que deu 1. Então agora eu tenho que começar a voltar, né? Como eu calculei o fatorial de 1, agora vai ficar 1 vezes 1, vai dar 1. Então o fatorial de 1 é 1. Então 2 vezes 1 é 2, então o fatorial de 2 é 2. Como o fatorial de 2 é 2, então 3 vezes 2 dá 6, então o fatorial de 3 é 6. E o fatorial de 3, como era 6, vezes 4, vai dar 24. Certo? Então o fatorial de 4 é, na verdade, 24. Ok? Essa é a lógica para você desenvolver, né, o cálculo do fatorial. Agora, pensa um detalhe aqui comigo, tá? Que é justamente o que eu quero chamar a tua atenção. Vamos imaginar que eu queira criar uma função chamada fat, por exemplo, para calcular o fatorial de um número. Essa função, para poder calcular o fatorial de um número, né, eu teria que chamar ela mesma, né, para calcular o fatorial do número anterior a ela. Então é como se a minha função de fatorial ela chamasse ela mesma, ok? E na verdade isso é lógico, né? Porque olha só, quando eu queria calcular o fatorial de 4, eu estava numa situação onde eu precisava chamar calcule fatorial de 3. Quando eu fui calcular o fatorial de 3, eu precisava chamar a função de cálculo de fatorial para calcular o de 2 e assim por diante, tá? De 1
e de o zero. Até que chegou um momento que eu não precisei mais chamar, né? Porque aí eu já defini que fatorial de zero é 1, ok? Então, nesse caso, eu tenho uma função chamando ela mesma. Em programação, esse tipo de situação a gente chama de recursividade. O que é uma função recursiva? Tá? Isso é muito comum, a gente escuta muito falar sobre isso em lógica de programação, em programação. Uma função recursiva, o que é? É uma função que chama ela mesma. Tá? Carlos, qual que é a diferença de uma função recursiva para outra função? Do ponto de vista de passagem de parâmetros, retorno, chamadas, é exatamente a mesma coisa, não muda nada. A única diferença é que a função chama ela mesma. E isso acaba trazendo situações que deixam as pessoas confusas, tá? Então eu preferi já mostrar para você um exemplo de função recursiva, tá? E o fatorial é um excelente exemplo, é um exemplo muito usado quando a gente está aprendendo programação, tá? Porque ele mostra claramente a aplicação de funções recursivas. A gente vai implementar agora um algoritmo de fatorial, tá? Lá na nossa ferramenta. Vamos entender a execução desse algoritmo, tá? Na sequência. Então, vamos partir para a ferramenta e vamos escrever esse algoritmo. Eu vou criar então uma função de fatorial que eu vou chamar de fat. O fatorial, eu preciso dizer um número, né? Calcule o fatorial de 4, de 5, de 6. Então eu vou calcular o fatorial de n, e esse n vai ser um número inteiro, certo? O retorno dessa função vai ser também um número inteiro. Porque o resultado do fatorial é um número inteiro, né? Por exemplo, a gente calculou lá que o fatorial de 4 era 24. Agora eu pergunto para você, qual é o resultado do fatorial de n? Lembra que a gente viu aqui? Fatorial de n o que é? N vezes fatorial de n menos 1. Então é exatamente essa regra que eu vou colocar aqui. O fatorial de n, eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, f. Eu vou fazer o seguinte, o valor de f, né, que seria o fatorial, é n vezes, né, lembra que o asterisco representa a multiplicação, n menos 1 fatorial. Ok? Então, note que para calcular o valor do fatorial de n, eu multiplico o n, que eu já recebi como parâmetro, pelo fatorial de n menos 1. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que a mesma função seja chamada de novo, só que agora, para um valor de n, uma unidade menor. Essa segunda chamada do fatorial vai fazer com que o n seja chamado de novo com uma unidade menor, e assim por diante. Só que é muito importante, tá, que toda função recursiva tenha um critério de parada. Por quê? Porque senão ela vai ficar executando indefinidamente, certo? Em algum momento eu tenho que parar de fazer as chamadas recursivas. Porque senão eu vou ficar, né, num ciclo, sempre chama ela mesma, e daí acaba quando esse loop, né? No caso de uma chamada recursiva, acaba quando eu tenho o que a gente chama de critério de parada. O critério de parada é o seguinte: se n for igual a 0, lembra, né, operador de comparação, eu estou comparando, estou verificando se n é igual a 0. Significa que eu quero o fatorial de 0. Quanto é o fatorial de 0? É 1. Então eu retorno 1. Retorne 1, tá? Se não, aí eu posso fazer assim, né? Retorne f, certo? Então eu criei uma variável f, atribuí um valor e retorne o valor de f. Ou eu posso fazer diretamente, tá? Para economizar código, retorne n vezes fatorial de n menos 1, certo? E aí eu pulo a criação da variável. Então antes de retornar, né, o computador vai ter que calcular esse valor aqui, né? E para calcular esse valor, vai ter que chamar de volta a função fat, passando n-1, né? E assim por diante. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu quero então escrever o valor do fatorial de 4. Deixa eu executar. Está lá, 24, que era exatamente o que a gente tinha encontrado. Fatorial de 3. 6.
Fatorial de 10. Opa, aí o negócio começa a ficar mais complicado, ó, porque olha só como o fatorial ele cresce rapidamente, tá? Vai chegar uma hora que não vai mais conseguir representar, né? Por exemplo, 15. Ó, o fatorial de 15 ainda dá... Vamos ver aqui, fatorial de 20. Ó, começou a dar número negativo, quer dizer, já é um número tão grande que uma variável inteira nem consegue mais representar, tá? E é mesmo, né? Se você fizer 20 vezes o fatorial de 19, né? O fatorial de 19 é 19 vezes o fatorial de 18, 18 é o fatorial de 17 e assim por diante. É um número gigantesco, tá? Então vamos nos ater aqui a valores pequenos. Por exemplo, vamos manter aqui o fatorial de 4, tá? Que foi onde a gente fez o nosso exemplo. Vamos fazer então aqui rapidamente um teste de mesa, tá? Seguindo a execução do meu algoritmo. Eu chamei então fatorial de 4, certo? Isso fez com que eu chamasse a função fat, né? Passando aqui como valor de n, 4, ok? Legal. Quando eu entrei nessa função do fat 4, o que ela fez internamente? Ela pegou o 4, né? N é igual a 0? Não é, né? Então, o que ela faz? Ela pega o número 4 e multiplica pelo fatorial de n-1. Só que ela não sabe quanto é o fatorial de n-1, certo? Então, o que ela faz? Quanto que é n-1? N-1 é 3. Então, ela vai calcular o fatorial de 3. Então, essa função aqui de fatorial de 4, ela fica parada. Ela fala, espera. Lembra que eu comentei anteriormente que sempre que eu chamo uma outra função, né, ou ela mesma, nesse caso, aquela função que eu chamei, aquela linha de execução fica parada esperando a próxima função executar? Então, eu paro nessa linha aqui, tá? Nessa linha aqui eu paro, onde eu precisava calcular o fatorial de 4, e aí eu chamo uma outra função passando fatorial de 3. Quer dizer, ó, eu fiz uma chamada, tá? A de 4 chamou a de 3. Agora, eu tenho então uma outra chamada, tá? A função fatorial, só que agora o meu n vale 3. N é igual a 0? Não é. Então, retorna 3 vezes o fatorial de 2. Opa, não sei quanto é o fatorial de 2. Então, eu chamo de volta a função, só que agora passando o fatorial de 2. Aquela chamada de fatorial de 3 fica bloqueada. E agora eu vou calcular o fatorial de 2. Então agora o n vale 2. 2 é igual a 0? Não. Então eu vou fazer 2 vezes fatorial de 1. Não sei quanto é o fatorial de 1. Tenho que calcular. Então eu chamo de novo a função fat, agora passando 1. Então o meu n agora, né, nessa nova chamada, é 1. 1 é igual a 0? Não é. Então é n, que é 1, vezes fatorial de 0. Não sei quanto é o fatorial de 0. Então vamos chamar fat de 0. Mais um encadeamento aqui. N igual a 0. N igual a 0 opa, então eu não retorno mais fatorial, eu retorno 1. Isso significa que a função fatorial de 0, ela não faz mais uma chamada encadeada, tá? O que ela faz basicamente agora é retornar. Eu vou até colocar aqui, deixa eu colocar entre... Deixa eu colocar pegar em... em roxinho aqui. O fatorial de 0, então, retornou para essa função aqui de cima o valor 1. Certo? Então, ó, eu retornei, ou melhor, aqui, né? Retornei 1. Certo? Então, esse retorno vem para a chamada de cima. Agora, a chamada de cima que estava bloqueada, aguardando o cálculo do fatorial de 0, pode voltar a executar. O que ela vai fazer? Ela vai fazer n, que é 1, vezes o que ela recebeu, que é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, o fatorial de 1 pode retornar para cima e pode retornar aqui para cima o valor 1. Aí, a função de fatorial de 2 que estava bloqueada, aguardando a fatorial 1 ser chamada, ela recebe o resultado. Então, como n agora é 2, o fatorial de 1 foi calculado como 1, ela faz 2 vezes 1, que é 2. Então, ela retorna 2. Então, retorna 2 para quem chamou. A função que chamou, que era do fatorial de 3, estava bloqueada, esperando o cálculo do fatorial de 2 ser terminado. A hora que isso aconteceu, retornou 2, então ela vai multiplicar 3 vezes o 2, que foi o retorno.
3 vezes 2 dá 6, e aí eu retorno para quem chamou. Retorno 6. A função de fatorial de 4 estava bloqueada, esperando a de fatorial de 3 retornar um valor. E ela retornou 3. Desculpa, retornou 6. Como retornou 6, eu faço então 4 vezes o 6 que retornou, que dá 24, então eu vou retornar 24. Então, retorno 24. A questão é, retorno para quem? Para quem chamou o FAT4. E quem é que chamou o FAT4? O bloco início. Portanto, o retorno é 24, e aí eu vou escrever o valor, e aí na tela vai aparecer lá 24. Esse é o teste de mesa da função do fatorial, certo? Note, né, essa questão da recursividade. As pessoas elas têm dificuldade em entender porque elas não conseguem enxergar normalmente essa questão de que quando você chama de novo a própria função, aquela chamada anterior fica bloqueada, tá? E é isso que acontece. Na verdade, acontece aqui um fenômeno, tá, que a gente chama em programação de empilhamento de chamadas. É como se você fosse montando uma... Sabe pilha de prato? Que você coloca que você vai colocando na pia depois do almoço? Como que você vai fazendo com a pilha do prato, né? Você pega a pilha de prato e faz assim, né? Você coloca primeiro um prato na pilha. Quando você tem mais um prato, o que você faz? Você coloca ele em cima do que já tinha. Depois você coloca mais um em cima e assim por diante. E a sua pilha de prato ela vai crescendo para cima. Quando você precisa remover o prato, qual prato você começa tirando? Sempre o de cima da pilha. Então você primeiro vai remover esse, depois esse, até acabar. É a mesma coisa com as funções, tá? Você vai empilhando as chamadas. Por exemplo, a primeira que você tinha era o FAT de 4. Só que para resolver o FAT de 4, você precisou parar ele e empilhar em cima dele o FAT de 3. Para resolver ele, você precisou chamar o FAT de 2. Para resolver o FAT de 1 e para resolver o FAT de 0. Só que o FAT de 0, ele não empilhou mais nada. Ele retornou 1. Então, quando a função retorna 1, ela termina. Quando ela termina, a execução volta para quem estava no nível anterior da pilha, que é o fatorial de 1. Esse cara aqui consegue agora calcular e retorna. Então, ele sai da pilha e o fluxo de execução volta para a linha onde estava parado o cálculo do fatorial 2. Essa termina, vai para o 3. Essa termina, vai para o 4. Essa termina, vai para quem chamou, que foi o bloco início. Tá? E é assim, essa é a dinâmica de chamadas. Se você conseguiu compreender isso aqui, parabéns. Você está num grupo, né? Você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que conseguem rapidamente entender a lógica por trás de funções recursivas, tá? Na verdade, não tem nenhum segredo, você só precisa realmente entender toda essa questão de empilhamento, né? De chamadas. Se você consegue entender essa dinâmica que eu expliquei aqui, você vai conseguir entender muito bem como funcionam as funções recursivas, tá? E nunca se esqueça, toda função recursiva tem que ter uma hora que ela para, tá? Uma função recursiva não pode ficar indefinidamente chamando ela mesma. Em algum momento tem que parar. No momento aqui, nesse algoritmo específico, né, o critério de parada é justamente na hora que n é igual a 0. E aí, nesse momento, eu não chamo de novo a função, eu retorno. E aí o retorno começa a desencadear esse desempilhamento das chamadas que foram acontecendo com o passar do tempo. Certo? Então é isso. Aprendeu agora sobre fatorial, talvez tenha sido uma novidade para você. Você aprendeu também sobre a dinâmica de chamadas recursivas e até na prática desenvolveu ali um algoritmo de fatorial que usa a recursividade. Espero que você tenha compreendido e tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.